Há um barulho constante. Ele não vem de fora. Não é o som dos carros ou das conversas vazias. É um ruído interno, uma frequência baixa e persistente que vibra por trás de tudo. É o zumbido da expectativa, o eco das opiniões que nunca pedimos, a pressão silenciosa para performar, para responder, para ter uma posição sobre tudo o tempo todo. Vivemos na era do espetáculo, onde o silêncio é confundido com ausência e a quietude com fraqueza. Somos ensinados desde cedo que para existir é preciso fazer barulho. Grite suas conquistas, anuncie seus planos, transmita sua dor. Transforme cada pensamento, cada emoção, em um produto a ser consumido, curtido, comentado. O mundo moderno é um leilão de almas, e o lance mais alto vai para quem se expõe mais. E nesse mercado ensurdecedor, o homem que escolhe o silêncio é visto como uma anomalia, um mistério, ou pior, um fracasso. Eu já vivi nesse barulho. Fui um participante ativo do caos. Eu acreditava que o valor de um homem era medido pelo volume de sua voz e pela velocidade de sua reação. Cada projeto era um anúncio, cada vitória um troféu a ser exibido, cada dor uma história a ser contada para gerar simpatia. Eu confundia movimento com progresso e opinião com sabedoria. Meu mundo era uma construção frágil, erguida sobre os alicerces da validação externa. Cada curtida, cada elogio, cada reconhecimento era um tijolo que me mantinha de pé. Mas o que acontece quando a plateia vai embora? O que resta quando o eco das palmas se dissipa? O que sobra de um homem construído de fora para dentro? Sobra o silêncio. Mas não o silêncio que eu conheço hoje. Sobra um silêncio aterrador. O silêncio do vácuo. E foi nesse vácuo que eu desmoronei. Não foi um colapso ruidoso, dramático. Foi uma implosão silenciosa. A estrutura simplesmente cedeu, e eu me vi soterrado pelos escombros de uma identidade que nunca foi minha. E no meio da poeira e da escuridão, pela primeira vez, eu fui forçado a ficar quieto, a ouvir. Não havia mais para quem performar. Não havia mais energia para gritar. Havia apenas a respiração, o pulsar lento do sangue e o peso esmagador da realidade. Foi ali, nesse ponto zero, que descobri a verdadeira natureza do poder. O poder não grita, o poder não faz alarde, o poder observa, calcula e age. O homem que age em silêncio não é um homem ausente. Pelo contrário, ele está mais presente do que qualquer um. Enquanto o mundo se distrai com o teatro das aparências, ele está nos bastidores, estudando o roteiro, entendendo as motivações, vendo as cordas que movem os fantoches. Ele não reage ao primeiro impulso. A provocação chega até ele como uma pedra atirada num lago profundo. Há uma pequena ondulação na superfície, mas a imensidão da água a absorve e a calma retorna. Ele não se permite ser um joguete nas mãos das emoções alheias ou das circunstâncias. Ele entende que a primeira reação, quase sempre, é a reação do ego. É a necessidade de provar, de se defender, de vencer a discussão. O homem silencioso transcendeu essa necessidade. Ele não tem nada a provar, porque sua certeza não vem da aprovação dos outros, mas da clareza de seu próprio propósito. Ele age não para ser visto, mas para que algo seja feito. Seu trabalho fala por ele, seus resultados falam por ele, sua integridade fala por ele. Ele é o arquiteto que passa meses estudando o terreno, a fundação, os materiais, antes de colocar o primeiro tijolo. Os outros veem apenas um terreno vazio e o acusam de inércia, mas ele não está parado, ele está construindo nas profundezas, onde ninguém vê. E quando seu edifício se ergue, sólido, imponente, todos se perguntam como ele surgiu do nada. Não foi do nada, foi do silêncio, foi da introspecção, foi do planejamento meticuloso, longe dos olhos curiosos e das opiniões volúveis. Agir em silêncio é dominar a arte da paciência estratégica. É entender que nem toda batalha precisa ser travada. É saber que o silêncio, muitas vezes, é a resposta mais poderosa. É uma recusa a participar de jogos que não valem a pena vencer. É uma declaração de soberania sobre a própria mente. Enquanto os outros esgotam sua energia em debates fúteis, em dramas performáticos,
Em uma busca incessante por atenção, ele conserva a sua, ele a acumula. E quando o momento de agir finalmente chega, ele a libera não como uma explosão caótica, mas como um feixe de laser, preciso, focado e devastadoramente eficaz. Esse caminho não é fácil. Ele exige uma disciplina brutal. Exige que você se sinta confortável com o fato de não ser compreendido. Exige que você encontre validação no processo, não no aplauso. Exige que você seja seu próprio juiz, seu próprio público e seu próprio mestre. É uma jornada solitária, muitas vezes. Você verá os outros celebrando vitórias vazias, recebendo elogios por fachadas bem construídas, e terá que lutar contra a tentação de se juntar ao coro. Terá que lembrar a si mesmo que está jogando um jogo diferente, um jogo mais longo, com prêmios que o dinheiro não pode comprar e a fama não pode conceder. A paz interior e a liberdade genuína. É a força de quem carrega o peso do mundo sem reclamar, de quem constrói um legado tijolo por tijolo, na calada da noite, de quem enfrenta seus demônios na arena da própria mente, sem plateia e sem testemunhas. É a força de quem sangra para dentro e transforma a dor em sabedoria, o obstáculo em degrau. Se você sente que está lutando em silêncio, inscreva-se. Aqui, o silêncio vira força. Essa força não nasce da ausência de sentimento. Pelo contrário, ela nasce da profunda e dolorosa intimidade com ele. O homem que aprendeu a agir em silêncio não é um ser apático ou indiferente. Ele sente, talvez mais intensamente do que a maioria. Ele sente a injustiça, a traição, o medo, a dor. A diferença crucial reside no que ele faz com esse sentimento. O homem comum é um recipiente que transborda. A emoção o inunda e, sem controle, vaza por todos os lados, em forma de palavras raivosas, de queixas, de reações impulsivas. Ele se torna um escravo da química do seu próprio cérebro. O homem silencioso, por outro lado, é um alquimista. Ele pega essa mesma matéria-prima tóxica, a raiva, a frustração, a mágoa, e a leva para sua forja interna. O silêncio é a sua forja. Nesse espaço sagrado e isolado, ele aplica o fogo da disciplina e o martelo da razão. Ele não nega o sentimento. Ele o encara. Ele o disseca. Ele pergunta: de onde você vem? O que você está tentando me ensinar? Que fraqueza minha você está expondo? A dor se torna sua professora, não sua algoz. A raiva, em vez de ser um veneno que ele cospe nos outros, se transforma em combustível. Um combustível de altíssima octanagem que alimenta sua determinação, sua disciplina na academia, seu foco no trabalho, sua resiliência diante dos obstáculos. Ele aprende a transmutar veneno em remédio. E esse processo é, por natureza, solitário e invisível. Ninguém vê a batalha que acontece por trás dos seus olhos calmos. Ninguém ouve o grito que ele sufoca para transformá-lo em propósito. Eles veem apenas a superfície serena do lago, sem fazer ideia da imensa pressão e da atividade vulcânica que acontecem nas profundezas. Por isso, ele é tão frequentemente mal interpretado. Para um mundo viciado em expressão, sua contenção é vista como arrogância, sua calma como frieza, sua economia de palavras como desdém. As pessoas acostumadas ao teatro emocional tentarão provocá-lo. Elas cutucarão, testarão seus limites, na esperança de arrancar uma reação que confirme suas suspeitas. Elas precisam vê-lo perder o controle para se sentirem confortáveis, para colocá-lo de volta na caixa do homem previsível. E o maior teste de sua força é justamente resistir a essa isca. É olhar para a provocação, reconhecê-la pelo que ela é, um reflexo da insegurança do outro, e escolher não participar. Cada vez que ele faz isso, um músculo interno se fortalece. A cada impulso reativo que ele domina, sua soberania sobre si mesmo se expande. Ele entende uma verdade fundamental: quem controla suas reações, controla o jogo. O verdadeiro poder não está em dar a última palavra, mas em decidir se a conversa merece sequer uma primeira. O homem que age em silêncio domina a linguagem do não dito. Em uma reunião, enquanto todos disputam o tempo de fala, ele escuta.
Ele não ouve apenas as palavras, mas as intenções por trás delas. Ele observa a linguagem corporal, o tom de voz, as pausas. Ele coleta dados. Seu silêncio lhe dá clareza. Ele não está ocupado formulando sua próxima frase brilhante. Ele está ocupado entendendo a dinâmica do ambiente. E quando ele finalmente fala, suas palavras não são espuma, são rochas. Elas são densas, pesadas, porque foram forjadas no silêncio da observação e da análise. Uma única frase sua pode encerrar um debate, redirecionar um projeto, expor uma falácia. A escassez de sua fala confere a ela um valor imenso. É o princípio da oferta e da procura aplicado à comunicação. No mercado da atenção, onde as palavras são inflacionadas e valem cada vez menos, suas palavras são como ouro. Elas são raras e, portanto, preciosas. Esse caminho o ensina a ser um guardião. O guardião de sua energia, de sua paz e de seus planos. Ele não anuncia o que vai fazer. Ele faz. Ele não compartilha seus sonhos com qualquer um, pois sabe que opiniões não solicitadas e energias duvidosas podem envenenar uma semente antes mesmo que ela germine. Ele constrói seu império em segredo. Ele move as peças no tabuleiro em silêncio. As pessoas só tomam conhecimento de seu movimento quando é tarde demais, quando o cheque-mate já foi dado. Não por malícia, mas por estratégia. Ele protege seu processo, sua visão, da contaminação do mundo exterior. Ele se torna uma fortaleza, e o alicerce dessa fortaleza é a autossuficiência. Sua autoestima não depende de elogios. Sua motivação não depende de incentivo. Sua direção não depende de aprovação. Ele aprendeu a ser sua própria fonte. Ele se aplaude nas vitórias internas que ninguém vê e se corrige nos erros que ninguém percebe. Essa autossuficiência é a verdadeira liberdade. É a libertação da necessidade desesperada de ser visto, de ser validado, de pertencer ao barulho. É a descoberta de que o lugar mais seguro, mais poderoso e mais verdadeiro do universo não está lá fora, na aprovação da multidão, mas aqui dentro, na cidadela silenciosa da própria mente. A construção dessa cidadela interna é a obra de uma vida. Não é um destino, mas um processo contínuo de demolição e reconstrução. A primeira demolição, e talvez a mais violenta, é a do ego inflado. O ego que anseia por reconhecimento, que se alimenta de drama e que mede o valor próprio em comparação com os outros. O homem silencioso declara guerra a esse tirano interior. Ele aprende a separar o eu, observador da torrente de pensamentos e emoções que o ego produz. Ele observa a raiva surgir, mas não se torna a raiva. Ele observa o medo sussurrar, mas não se torna o medo. Ele observa a necessidade de validação gritar, mas não se torna o escravo dela. Esse ato de observar sem se identificar é a fundação da sua calma. É como estar no olho de um furacão. Ao redor, o caos ruge, mas no centro há uma quietude inabalável. O silêncio se torna seu laboratório para essa prática. É no silêncio que ele pode ouvir com clareza a voz estridente do ego e aprender a distingui-la da voz serena da sua intuição, da sua verdadeira essência. É no silêncio que ele examina seus fracassos, não para se punir, mas para extrair lições. Ele não foge da dor do erro. Ele a convida para entrar, senta-se com ela e a interroga. O que eu não vi? Onde minha arrogância me cegou? Que habilidade me falta? Ele transforma o fracasso de um evento público de humilhação em uma aula particular de mestria. Ele não precisa se justificar para o mundo. Não precisa criar narrativas para salvar sua imagem. Ele só precisa ser honesto consigo mesmo. E essa honestidade brutal, praticada na privacidade de sua própria mente, é o que o torna antifrágil. Cada golpe, em vez de quebrá-lo, o fortalece. Cada erro, em vez de diminuí-lo, o ensina. Enquanto o homem barulhento gasta energia defendendo seus erros e projetando a culpa, o homem silencioso usa essa mesma energia para corrigir o curso e seguir em frente. Sua lealdade não é com sua imagem, mas com seu propósito. Ele entende que a natureza opera em silêncio. Uma árvore não faz barulho para crescer. Os planetas não fazem barulho para girar em suas órbitas.
O crescimento mais poderoso é invisível e silencioso. Ele aplica esse princípio à sua própria vida. Ele lê livros que ninguém sabe que ele está lendo. Ele adquire habilidades que ninguém sabe que ele está desenvolvendo. Ele constrói redes de contato baseadas em respeito mútuo e substância, não em autopromoção. Ele se torna um estudante perpétuo da vida, um observador atento da condição humana. Ele aprende com os erros dos outros, evitando o custo de cometê-los ele mesmo. Sua quietude lhe dá uma vantagem assimétrica. As pessoas o subestimam. Elas o descartam como passivo, desinteressante ou inofensivo. E essa subestimação é sua maior arma. Enquanto todos os olhos estão voltados para os pavões que exibem suas plumas coloridas, ninguém presta atenção ao lobo que se move nas sombras. Ele não precisa da intimidação do rugido. Sua presença, sua calma e a intensidade de seu olhar são suficientes. As pessoas sentem, em um nível primitivo, que estão diante de uma força contida, de um poder que não precisa ser anunciado. Isso se manifesta em suas relações. Ele não é o homem que faz promessas grandiosas ou declarações de amor performáticas. Suas ações são sua linguagem. Sua lealdade não está em suas palavras, mas em sua presença constante. Sua força não está em resolver os problemas dos outros aos gritos, mas em ser a rocha calma no meio da tempestade, permitindo que os outros encontrem seu próprio norte a partir de sua estabilidade. Ele não oferece soluções fáceis, mas oferece algo muito mais raro: um espaço seguro, livre de julgamentos, onde o silêncio é permitido. Ele entende que, às vezes, a maior ajuda que se pode dar a alguém não é falar, mas calar e ouvir. Ouvir de verdade, com a alma, não apenas com os ouvidos. Mas essa jornada tem um custo: a solidão. Não a solidão da falta de companhia, mas a solidão da incompreensão. Haverá momentos em que ele desejará compartilhar o peso, explicar a complexidade de sua luta interna. Mas as palavras parecerão inadequadas, banais. Como explicar o universo que existe dentro de si para quem só sabe viver na superfície? Como traduzir a linguagem do silêncio para um mundo que só entende o ruído? E é nesses momentos que ele é forçado a cavar ainda mais fundo, a encontrar força não em um ombro amigo, mas na solidez de sua própria espinha dorsal. Ele se torna seu próprio confidente, seu próprio conselheiro, seu próprio porto seguro. Essa solidão, que a princípio parece uma maldição, revela-se sua maior bênção. Ela o liberta da dependência emocional. Ela o ensina a se bastar. Ele descobre que a verdadeira conexão não é a fusão com o outro, mas o encontro de duas fortalezas que se reconhecem e se respeitam, duas cidadelas que podem coexistir sem a necessidade de invadir uma a outra. Ele aprende a dançar com o vazio, a encontrar beleza na vastidão silenciosa do cosmos e de sua própria alma. Essa dança com o vazio o leva a uma reavaliação radical do que significa sucesso. A sociedade nos oferece um cardápio limitado de vitórias: riqueza material, status social, reconhecimento público. São todos prêmios externos, troféus a serem exibidos na prateleira da vida para a admiração dos outros. O homem que age em silêncio olha para esse cardápio e sente um profundo estranhamento. Ele participou desse banquete no passado e descobriu que os pratos, apesar de belos, não nutriam sua alma. Deixavam-no com uma fome mais profunda, uma sede que nenhuma bebida cara conseguia saciar. Através de sua jornada interior, ele descobre que as maiores vitórias são silenciosas. A vitória de acordar uma hora mais cedo para meditar, mesmo quando o corpo implora por descanso. A vitória de engolir uma resposta ríspida e escolher a paciência. A vitória de manter uma promessa feita a si mesmo, sem que ninguém no mundo saiba dela. A vitória de olhar para o próprio reflexo no espelho e sentir respeito, não por aquilo que conquistou, mas por quem está se tornando. Esses triunfos não rendem curtidas, não geram manchetes, não provocam inveja. São invisíveis, mas são eles que constroem o caráter. São eles que forjam uma paz de espírito à prova de balas. Ele percebe que a verdadeira riqueza não é ter mais, mas precisar de menos. Seu silêncio
lhe ensina a apreciar as coisas simples que o barulho constante nos faz esquecer. A complexidade de uma folha, o calor do sol na pele, a profundidade de uma respiração consciente. Ele se desapega da corrida frenética por mais e encontra uma abundância imensa no agora. Isso não significa que ele se torna um eremita passivo. Ele ainda é ambicioso, mas sua ambição muda de qualidade. Não é mais uma ambição febril, impulsionada pela insegurança e pela necessidade de provar algo. Torna-se uma ambição calma, focada, um desejo de expressar seu potencial máximo, de criar algo de valor duradouro, de deixar o mundo um pouco melhor do que o encontrou. Ele trabalha com a intensidade de um artesão, apaixonado pelo processo, não apenas pelo resultado. A alegria está no ato de construir, no desafio de resolver problemas complexos, na busca pela maestria. O reconhecimento, se vier, é um subproduto bem-vindo, não o objetivo principal. Essa mudança de foco o torna imune à crítica e ao elogio. Se o criticam, ele analisa a crítica com frieza. Se for válida, ele a usa para melhorar. Se for apenas ruído, ele a descarta. Se o elogiam, ele agradece com cortesia, mas não permite que o elogio infle seu ego. Ele sabe que a mesma multidão que o aplaude hoje pode apedrejá-lo amanhã. Sua estabilidade não pode depender do clima instável da opinião pública. Sua bússola é interna. Seu norte é seu propósito, seus valores. Ele é o capitão de seu próprio navio. Haverá tempestades, haverá calmarias, haverá o canto sedutor das sereias. Mas ele se amarra ao mastro de sua disciplina e mantém os olhos no horizonte que só ele pode ver. Ele entende o poder do tempo. O homem barulhento busca o ganho rápido, a gratificação instantânea. Ele planta uma semente hoje e quer colher o fruto amanhã. O homem silencioso pensa em décadas. Ele planta árvores sob cuja sombra sabe que talvez nunca se sente. Ele constrói fundações para catedrais que levarão gerações para serem concluídas. Ele tem paciência porque sua perspectiva é vasta. Ele não está correndo uma prova de 100 metros rasos. Ele está correndo uma maratona infinita. E nessa maratona, a velocidade é menos importante que a resistência e a direção. O silêncio é seu campo de treinamento para essa resistência. É onde ele recarrega suas energias, onde se recupera das batalhas, onde afia sua espada e estuda o mapa. É seu santuário. É por isso que ele o protege com tanto zelo. Ele aprende a dizer não. Não há convites que drenam sua energia. Não há conversas que não levam a lugar algum. Não há compromissos que o desviam de seu caminho. Cada não dito ao mundo exterior é um sim dito ao seu mundo interior, ao seu propósito, à sua paz. E assim, lentamente, quase imperceptivelmente, ele se torna uma força da natureza. Como a gravidade, sua influência é silenciosa, mas inegável. As pessoas são atraídas para sua órbita não por carisma espalhafatoso, mas pela solidez de seu ser. Elas buscam seu conselho, não porque ele tenha todas as respostas, mas porque sabem que ele as ouvirá sem julgamento e oferecerá uma perspectiva forjada na clareza e na sabedoria. Ele não lidera pelo comando, mas pelo exemplo. Sua vida se torna seu argumento. Sua paz se torna sua mensagem. Ele nos mostra que no meio do ruído ensurdecedor do mundo existe um caminho diferente. Um caminho de quietude, de profundidade, de força contida. Um caminho onde o silêncio não é vazio, mas plenitude. Onde a solidão não é abandono, mas autoconhecimento. E onde o poder verdadeiro não é medido pelo barulho que fazemos, mas pela serenidade que cultivamos e pela eficácia silenciosa de nossas ações. Ele é um lembrete vivo de que as correntes mais fortes são as que correm nas profundezas, longe da vista, moldando a paisagem de forma lenta, paciente e inexorável. Se você sente que está lutando em silêncio, inscreva-se. Aqui, o silêncio vira força. E essa paisagem que ele molda não é feita apenas de aço e concreto, de impérios comerciais ou de obras de arte. A paisagem mais importante que ele esculpe é a vida das pessoas que ele toca, pois o homem que age em silêncio se torna, inadvertidamente, um mestre. Não um mestre que prega de um púlpito, mas um mestre cuja lição é sua própria existência.
Seus filhos não aprendem sobre integridade através de sermões, mas ao observarem a constância inabalável de suas ações. Seus colegas não aprendem sobre resiliência através de discursos motivacionais, mas ao vê-lo absorver um golpe devastador em silêncio e aparecer para trabalhar no dia seguinte, focado e sereno. Seus amigos não aprendem sobre lealdade com palavras bonitas, mas com a certeza de que ele estará lá, sem alarde, no momento da necessidade mais sombria. Ele ensina que o amor não é uma tempestade de paixão performática, mas um oceano profundo e calmo de presença, de apoio e de aceitação incondicional. Ele ensina que a força não é a capacidade de dominar os outros, mas a disciplina para dominar a si mesmo. Ele se torna um ponto de referência, um norte verdadeiro num mundo de bússolas quebradas. As pessoas podem não entender sua quietude, mas elas confiam nela. Elas sentem a autenticidade que emana dele, porque ele é um homem unificado. Suas palavras, quando ditas, estão em perfeita harmonia com seus pensamentos e suas ações. Não há dissonância, não há máscara. O que se vê é o que se é. E em um mundo de fragmentação, essa integridade é a coisa mais rara e magnética que existe. Mas não se engane. Esse homem não é um santo, ele não é perfeito. A forja interna nunca se apaga. Há dias em que o ego ruge mais alto, em que a tentação do barulho é quase insuportável, em que a solidão pesa como uma mortalha. Há momentos em que ele falha, em que reage, em que diz a palavra errada. A diferença é que ele não se permite permanecer caído. O silêncio que ele cultivou se torna sua ferramenta de reparo. Ele se retira, não para se lamuriar, mas para reavaliar, para entender a falha, para se perdoar e para recalibrar seu curso. Ele não teme a própria escuridão, porque já esteve nela tempo suficiente para saber que é de lá que vem a luz mais forte. Ele aprendeu a dançar com suas sombras, não a fugir delas. E aqui reside a verdade final desta jornada. O objetivo não é eliminar o barulho do mundo. Isso é impossível. O objetivo é construir uma quietude interior tão profunda, tão resiliente, que o barulho do mundo se torne apenas um som de fundo, como a chuva batendo na janela de uma casa quente e segura. Você não controla a tempestade lá fora. Você controla a paz aqui dentro. O homem que age em silêncio é a personificação dessa verdade. Ele é a prova de que a maior revolução não é a que acontece nas ruas, com gritos e bandeiras, mas a que acontece no silêncio do coração de um homem. É a revolução de escolher a consciência em vez do impulso, a paciência em vez da pressa, a substância em vez da aparência, que é a decisão deliberada e diária de construir a si mesmo de dentro para fora, longe dos olhos do mundo. Este é um convite. Um convite para desligar o ruído externo e sintonizar a frequência da sua própria alma. Um convite para encontrar força na contenção, sabedoria na observação e poder na ação silenciosa e deliberada. É um caminho mais difícil, mais solitário. Não haverá aplausos a cada passo, mas a recompensa é incomparável. A liberdade de ser o mestre do seu próprio universo interior, a paz que excede todo entendimento. O barulho que um dia o soterrou, agora é apenas um eco distante. A validação que ele um dia mendigou agora é uma fonte que jorra de dentro. Ele não precisa mais provar seu valor, pois ele o vive. Ele não precisa mais anunciar sua chegada, pois sua presença é sentida. Ele é a calma no centro do furacão, a árvore com raízes profundas que não se curva à tempestade. Ele é o homem que dominou a arte de agir em silêncio, e seu silêncio, finalmente, fala mais alto que qualquer palavra. Se você sente que está lutando em silêncio, inscreva-se. Aqui, o silêncio vira força.